Ausência de tempo, conhecimento sobre o assunto, pouco recurso para investir em privacidade. São os principais entraves vividos pelas pequenas e médias empresas no Brasil. Mas estas não podem ser desculpas para não se fazer o processo de adequação à LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi aprovada em agosto de 2018, entrou em vigor em setembro de 2020 e até hoje traz diversas dúvidas sobre a sua aplicação. Hoje, a lei já traz, através da Resolução número 2 da Autoridade Nacional, a ANPD, um tratamento diferenciado para os agentes de pequeno porte. Tratei disso em outro vídeo, apontando as flexibilizações que essa Resolução número 2 da ANPD traz. Vou deixar o link aqui embaixo. A falta de um entendimento melhor por parte dessas pequenas empresas pode ser vista em números. Uma pesquisa realizada no final do ano passado pela RD Station mostrou que apenas 4% das pequenas e médias empresas se dizem totalmente adequadas à LGPD e 16% sequer sabiam do que se tratava o assunto. Mas a boa notícia é que quem ainda não se adequou à LGPD poderá se beneficiar das flexibilizações trazidas, como eu já disse, pela Resolução número 2 da ANPD. Outra boa notícia é que, apesar das pequenas e médias empresas encontrarem obstáculos na adequação à LGPD, empresas desse porte normalmente possuem processos internos e infraestruturas de menor complexidade, quando comparada às grandes corporações. Por esse motivo, a adequação dessas empresas, por vezes, pode ser menos complexa e com custo mais baixo do que possa parecer. Mas a flexibilização não afastou a obrigatoriedade dessas empresas se adequarem. Elas ainda precisam ter um canal de contato para o titular, realizar o mapeamento de dados seguindo os termos da LGPD, atender às dúvidas de clientes e seus usuários sobre a coleta de dados, fazendo uma política de privacidade, gerenciar a comunicação de direitos com os seus clientes e fornecedores e que esses fornecedores façam também o processo de adequação à LGPD, incluir cláusulas de proteção de dados em contratos existentes, investir em segurança dentro das possibilidades da empresa e criar ainda uma governança e gestão de proteção de dados, fazendo o engajamento de toda a equipe. Para que tudo isso seja feito, as microempresas vão precisar da ajuda de um consultor em LGPD. E você, advogado, pode ser este consultor e ajudar os agentes de pequeno porte a se adequarem à LGPD. Mas para termos um bom resultado, é preciso focar não apenas na adequação à norma, mas principalmente integrar toda a equipe na nova cultura de proteção de dados. E para que isso aconteça, todos devem estar envolvidos: diretores, donos da empresa e toda a equipe. E a ajuda de um profissional especializado é indispensável. A LGPD é muito mais do que um checklist de mudanças a serem feitas em uma oportunidade para repensar a forma como a marca da empresa se comunica e interage com as pessoas. Pense nisso. O foco deve estar em estabelecer relações mais transparentes, significativas e verdadeiras com aqueles que têm interesse no seu produto ou serviço. Assim, todos nessa relação sairão ganhando. E ninguém melhor do que um advogado com conhecimento em proteção e privacidade de dados pessoais para auxiliar as empresas nesse processo. Temos que quase 2 anos após
entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ainda é vista como um grande desafio para as empresas brasileiras. As sanções administrativas estão em pleno vigor e podem gerar desde uma advertência simples até uma multa de 50 milhões. A lei foi criada após um debate de vários anos. A LGPD estabelece normas para que as empresas e organizações guardem, usem e compartilhem dados pessoais de seus clientes, tanto no meio online quanto no meio físico. A legislação determina que o cidadão dê sua autorização sobre quais as suas informações pessoais poderão ser usadas, sobre a forma de seu emprego e até mesmo pedir sua retirada dos registros da empresa. Além disso, a nova lei reforça ainda mais a responsabilização de empresas por eventuais vazamentos e roubos de dados, algo que se tornou notório nos últimos anos em algumas corporações e até mesmo em órgãos ou entidades do governo. É diante deste panorama que o levantamento, realizado pela pesquisa que referi acima, busca mensurar o grau de adequação atual das empresas nacionais frente à LGPD, explorando seus preparativos e principais desafios para se alinharem ao novo cenário. A pesquisa foi realizada no final do ano passado, com uma amostra de 997 participantes, sendo 60% delas microempresas. Pode-se verificar que a lentidão ainda é regra na adaptação LGPD. E o cenário sobre a implantação da LGPD no Brasil mostra um paradoxo. Ao mesmo tempo em que a maioria das empresas se mostram bem informadas sobre a lei e suas sanções, ela também exibe um baixo índice de adequação. A pesquisa mostra que 77% das companhias estão atrasadas no processo de adequação. Apenas 15% já terminaram ou estão na reta final de sua adaptação. De acordo com os números do levantamento, 69% não possuem ou estão em processo de construção de políticas de proteção aos dados dos clientes, uma etapa fundamental para a implantação dos padrões demandados pela LGPD. Pior ainda, uma parcela significativa ainda não deu nem o primeiro passo. Mais de um quinto, 22%, das companhias nacionais não adotam nenhum tipo de medida de segurança relativa às informações pessoais de seus clientes. E com isso, é fato que será preciso a ajuda de um consultor em privacidade e proteção de dados, que pode ser você, advogado. Não existe uma única grande causa para o atraso das empresas nacionais na adequação aos padrões da LGPD. A pesquisa revela a existência de alguns pontos, destacando complexidade das medidas, ausência de pessoas especializadas e ausência do conhecimento necessário. Por isso, o advogado que tiver conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados vai sair na frente. É uma grande oportunidade e do mercado de trabalho e você pode mudar o rumo da sua carreira atuando nessa área. As grandes empresas estão saindo na frente. Os resultados apontaram que as grandes empresas estão mais preparadas. Entre as companhias de grande porte, 39% já começaram a adequação à LGPD. 12% das grandes empresas pesquisadas já se consideram adequadas para a lei. Entre as microempresas, esse percentual é apenas 8%. Por isso, um grande mercado de atuação. 35% das microempresas dizem não ter política estabelecida de segurança de dados e afirmam que vão ter que começar do zero. 18% das grandes
afirmam terem formado um grupo de trabalho com colaboradores de diferentes áreas. Enquanto isso, 15% das microempresas ainda não tem ninguém dedicado a cuidar sobre o assunto. Analista de documentação na Sismo Sistemas, Andressa Paula, destaca que a contratação de uma consultoria externa foi fundamental para nortear o trabalho dentro da empresa. É fato que será preciso a ajuda de uma pessoa que tenha conhecimento sobre a LGPD. E dentre os profissionais mais cogitados no mercado para fazer isso está o advogado. O interessante que essa pesquisa mostrou foi que, apesar das empresas falarem que possuem um grau de conhecimento elevado sobre a LGPD, 93% dos entrevistados afirmam conhecer o assunto, só 68% das empresas ouvidas já conhecem ou estão se informando sobre as punições, para quem desrespeitar a lei. Uma amostra de que o tema está hoje sobre holofotes dos executivos. Mas ficou também evidente que 93% dos responsáveis afirmam conhecer a LGPD, mas a visão sobre os principais objetivos da lei parece que não está clara. Um dado alarmante é 39% das empresas afirmam que o principal objetivo da LGPD é garantir a obtenção de consentimento. Reduzir o objetivo da LGPD à obtenção de conhecimento é como resumir seu livro preferido a uma página. A nova lei vem com o objetivo de dar às pessoas maior poder e controle sobre as suas próprias informações. E para isso, a LGPD impõe que as empresas se adequem a diversos mecanismos, como, por exemplo, direitos do titular, princípios, melhores práticas, como transparência e segurança, por exemplo, e identificar as bases legais. O consentimento é uma base legal. A lei possui outras 9 bases legais que autorizam a sua empresa a utilizar dados pessoais. Com isso, fica evidente a necessidade dessas pequenas empresas se adequarem e a necessidade também de profissionais que auxiliem as empresas nesse novo processo. Temos que lembrar ainda que a lei foi criada após um debate de vários anos e a LGPD estabelece normas para que as empresas e organizações guardem, usem, compartilhem dados pessoais de clientes, tanto no meio físico quanto no meio digital, online. Então, você, advogado, é um profissional que tem grandes habilidades e que, se conhecer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, estará apto a ajudar as pequenas e médias empresas a fazerem esse processo de adequação. É uma grande oportunidade no mercado de trabalho.